Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo no livro de criação de filhos. O tópico de hoje, redes sociais. Vamos dar seguimento aqui à leitura. Os irmãos que estiverem em comunhão aí, quiserem comentar, pode ficar à vontade de interromper a leitura aí, a hora que quiser. Redes sociais. Mídia social é um termo usado com frequência hoje em dia e para nossos propósitos. Pode ser definido como sendo ferramentas de comunicação baseadas na web que permitem que as pessoas interajam umas com as outras, compartilhando e consumindo informações. Tecnicamente falando, entidades como rádio, televisão e até telefone também fazem parte das mídias sociais, mas geralmente o termo é usado hoje em conexão com a internet e inclui coisas que exigem a internet, como e-mails, mensagem de texto, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e vários outros. Computadores pessoais e telefones celulares permitem o uso dessas coisas. Aqueles de nós que pertencem à geração mais velha tiveram que aprender a usar essas coisas de improviso, pois não crescemos com elas. Já para nossos filhos e netos, elas sempre fizeram parte da vida deles. E a gente pode prosseguir aí, né? Ele só deu um introdutório. A questão. Como acontece com todas as novas invenções, as mídias sociais e o equipamento necessário para operá-las não podem ser ignorados. Nossos filhos serão expostos a eles e precisarão usá-los. Devemos ensiná-los a fazerem o uso adequado deles. Como acontece com a maioria das novas invenções, existem pontos positivos e negativos que devemos conhecer. Não devemos permitir que os aspectos negativos dessas coisas obscureçam seus usos positivos. A mídia social mudou a maneira como as crianças e os jovens aprendem e facilitou muito o ensino em casa. Home, homeschooling, deve ser isso, né? Deve ser o ensino, né, em casa, né, as videoconferências, né, as aulas, né, remotas, acho que deve estar se referindo a isso. Isso permitiu que eles interagissem não apenas com os professores pela internet, mas também uns com os outros. As redes sociais permitiram que eles trabalhassem em grupos, e assim aprendessem com seus colegas, bem como com professores e pais. Em nossa atual pandemia de Covid-19, elas também permitiram que muitos adultos trabalhassem em casa. Tá legal aí a leitura? Tá correndo? Ok, vamos continuar. Qualquer dúvida, pede para parar. Passou um pouquinho, Dal. Vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Aí. Baixa só mais um pouquinho. Ah, não, foi a questão. Foi. Pode subir.
O que me passei? Comunicação. Agora. Comunicação. Os jovens também têm conseguido manter amizades com outros jovens que talvez não possam visitar. Novamente, isso está sendo particularmente útil durante a pandemia de Covid-19. Às vezes, também, há uma única maneira de se comunicar com os outros jovens em áreas do mundo onde os correios podem não ser confiáveis e às vezes inexistentes. O Zoom possibilita reuniões com pessoas de todo o mundo a um preço muito razoável. O Skype já é usado há algum tempo, é claro, e também permite que aqueles que moram muito distantes se conectem não apenas por voz, mas face a face, por meio de vídeo. As reuniões virtuais têm sido muito encorajadas durante a pandemia de Covid-19, quando reunir-se presencialmente pode ser proibido em algumas áreas. Efeitos negativos. Efeitos negativos. No entanto, os efeitos negativos de acesso ilimitado às redes sociais também são bem conhecidos. Provavelmente, o principal problema é o vício em que mensagens de texto, jogar videogame e simplesmente falar ao celular podem assumir proporções tais na vida de crianças, jovens e adultos, que as interações na vida real quase se tornam inexistentes. E se uma, e se uma interação na vida real ocorre, a distração constante de um telefone celular anula o valor de qualquer comunicação presencial. O perigo real também está envolvido em mais de uma maneira. A exposição constante às redes sociais, sem limitação, trará inevitavelmente material prejudicial, como conteúdo sexual, exposição a predadores que são muitos espertos e coisas como cyberbullying. Alguém comentou que se a televisão trouxe o mundo para dentro de casa, a exposição indiscriminada às mídias sociais nos leva para o mundo. Isso é verdade. E tudo o que há no mundo não é do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Distração. Outro perigo é a distração do trabalho escolar, com um efeito negativo na concentração e nas notas. Ansiedade e depressão também pode ocorrer, pois a mente está sobrecarregada com materiais estranhos que frequentemente estimulam as emoções e impedem o descanso e o relaxamento adequados. Finalmente, a distração das redes sociais, especialmente com telefones celulares e talvez ouvir música o tempo todo, pode fazer com que os jovens fiquem alheios ao que os rodeia. Em Toronto, Ontário, Canadá, há alguns meses, uma adolescente foi morta enquanto caminhava pela rua, atropelada por um caminhão, enquanto se distraía com música alta que saía de seus fones de ouvido conectados a seu telefone celular. Pouco depois, outra adolescente dirigiu seu carro em um cruzamento ferroviário com os sinais piscando
e foi morta por um trem, novamente por causa da distração de seu telefone celular. Em vista de tudo isso, os pais podem se perguntar: como vamos lidar com tudo isso? Como sempre, precisamos de equilíbrio e capacidade de tomar decisões perante o Senhor, dependendo de todas as circunstâncias da situação. É impossível em um artigo como este cobrir todas as possibilidades, mas talvez algum comentário possam ser necessários. Controle. Em primeiro lugar, é muito importante permitir que as crianças tenham uma infância real e não permitir que se entreguem às redes sociais desde tenra idade. Sim, elas podem ter que aprender a usar computadores e a internet, pois mesmo nas séries iniciais, podem se esperar que façam pesquisas e usem um computador em seus trabalhos escolares, mas não precisam ter acesso constante a ele. E o tempo gasto nele não deve ser apenas limitado, mas supervisionado. Isso é especialmente verdadeiro quando o computador é usado para recreação. Conheci uma família que permitia que seus filhos jogassem videogame pelo mesmo período que praticavam as aulas de piano. Isso geralmente resultava em não mais do que meia hora para videogames. O slogan "Espere até a oitava" foi proposto pela primeira vez por uma mãe em Austin, Texas, Estados Unidos, pedindo aos pais que esperassem até que seus filhos estivessem na oitava série antes de permitir que tivessem seus próprios telefones celulares. E, além disso, esperassem até que eles tivessem 16 anos antes de permitir que tivessem acesso aos dados móveis. Embora isso possa não ser prático para todas as situações, é uma solução que está sendo seguida até mesmo por pais não cristãos. Se alguém tiver alguma coisa já ao comentar, né, ele basicamente está, né, trazendo o benefício e o malefício, né? Tentando nos dizer, e a gente sabe, né, e a realidade está aí, né? É tecnologia que não tem como privar nem nós mesmos, né, de estar a utilizando, mas que devemos ter controle e supervisão, né? Principalmente a criança, né, que ainda não tem, né, a sua mentalidade formada ali, não está, né, total ciente dos riscos e perigos, e uma supervisão de nós adultos, né, observando o que ela faz, o que ela deixa de fazer, onde ela navega, é de total importância, né? Total, de suma importância a gente estar observando o que os nossos filhos fazem, né? Com o computador, com o celular. A gente viu que ele trouxe um exemplo ali, né? De uma família nos Estados Unidos, onde só deu os telefones celular à oitava série, né?
oitava série, e só permitiu que ele tivesse acesso à internet aos 16 anos. A gente sabe que hoje em dia, né, cada vez mais cedo, as crianças têm acesso à internet, têm celular e têm acesso à internet. Então, isso a gente fala de famílias cristãs, né? Então, a gente tem que estar policiando, né, isso aí, né? Policiando, estar ali atento, passar aqui. Estar assim atento, né? Eu acho que o mais importante de tudo é, primeiro, nos educar, né? A gente vê que, primeiramente, a gente tem que nos educar, porque são muita gente, né, adulta que são viciadas, né, em redes sociais, em celulares, em geral, nas mídias, né, na geral. Então, isso passa, né, para os filhos, né? A gente não nos policia, não nos policiamos e acabando ingressando os filhos também nesses vícios, né? Então, primeiro parte de nós, né? Nós observarmos nós primeiro, né? Fazer esse auto-julgamento em nós, né? Quanto tempo a gente está gastando com redes sociais, com celular, com mídias sociais, né? Que a gente está vendo também é importante, né? Nas redes sociais, traz alguma glória para Deus, traz alguma edificação para nós. É muito importante a gente fazer essa autoavaliação para depois a gente educar os nossos filhos, né? Acho que primeiro a gente tem que estar no caminho para depois colocar os nossos filhos nesse caminho. Se os irmãos tiver algo a acrescentar aí, não tendo, a gente dá continuidade. Exemplo. Em segundo lugar, é importante que os pais deem um bom exemplo. Nossa vida como cristãos gira em torno das redes sociais, mesmo se controladas, ou gira em torno das coisas do Senhor. Acho que eu vou ler de novo. Em segundo lugar, é importante que os pais deem um bom exemplo. Nossa vida como cristãos gira em torno das redes sociais, mesmo se controladas, ou gira em torno das coisas do Senhor. Reservamos tempo para ler a palavra de Deus e somos como os que usam deste mundo como se dele não abusassem, ou não tendo como sendo seu, John Nelson Darby, na versão de John Nelson Darby, né? Reservamos tempo para ler a palavra de Deus e somos como os que usam deste mundo como se dele não abusassem, ou, na versão de John Nelson Darby, não tendo como sendo seu, 1 Coríntios 7, 31, capítulo 7, versículo 31. É óbvio para nossos filhos, que nossa comunidade tem sua existência nos céus. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20, versão John Nelson Darby. E que nossas esperanças não estão neste mundo. Se nós, como pais, somos viciados em redes sociais, não podemos esperar que nossos filhos não sejam também, corroborando. Bom relacionamento. Por fim, e talvez o mais importante, precisamos cultivar um bom relacionamento com nossos filhos.
para que nos conheçam e gostem de estar conosco. Isso exige esforço, mas é muito necessário, pois, se não tivermos tempo para nossos filhos, eles logo encontrarão caminhos mudando para seu tempo e energia. Os pais que planejam atividades saudáveis para seus filhos, especialmente atividades ao ar livre, e que reservam tempo para ler para eles, brincar com eles e desfrutar de suas companhias, descobrirão que o desejo de exposição constante às redes sociais diminuirá. Esse pequeno tópico aí, né? Só fazendo um breve comentário, é muito importante porque hoje, geralmente, na maioria das vezes, é os pais que empurram os filhos às telas, né? A gente observa que quanto mais a gente está vendo que mais cedo acontece isso, né? Crianças com meses de idade, né? Já está na frente de um celular assistindo um desenho, né? Assistindo ali para poder ficar quieta. Já vi vídeos, né? Na internet mesmo, está falando de internet, vídeo de internet, né? De crianças com meses, até mesmo poucos anos, né? Já viciada, né? No celular. Se tira o celular, né? O desenho ali, é um choro, é um chororô, porque já está viciada e muitas das vezes é os pais que expõem os filhos a esse vício, né? Não quer, né, dar um outro tipo de atividade, não quer brincar, não quer sair, né, para se divertir, como o texto está comentando aí, né? E dá uma tela de celular, né? Bota na frente de uma televisão para a criança ficar parada lá assistindo e não incomodar, né? Digamos assim, incomodar. A gente vê muito isso acontecendo, né? Os pais colocando os filhos para ficar assistindo, para não abusar, né? Para não pintar, né? Como a gente fala, né? No popular, né? Não aprontar, mas a gente tem que entender que a saúde da criança está em ela brincar, correr, pintar, né? Se desenvolver ali, né? É um desenvolvimento, a criança está brincando, está correndo, né? Por dentro de casa, ou até mesmo na rua com outras crianças, ela está desenvolvendo, né? Está desenvolvendo o seu cérebro, né? Sua capacidade de pensar, de construir, de elaborar, de imaginação, tudo, né? Em geral. E aí, quando a gente priva, né, os nossos pais, privamos a criança de ser criança na sua infância, né, de brincar de maneira saudável, a gente atrofia, né, também o desenvolvimento da criança nessa questão. Muito, muito bom, né, esse estudo trazer essas questões, né, para nós, principalmente para nós que somos cristãos, que temos o lar cristão, que temos que fazer diferente, né, do que se está fazendo no mundo. Se o irmão quiser acrescentar aí, falar mais alguma coisa, corrigir, não tiver em comunhão aí. Eu já tinha lido algumas matérias em relação à gravidade e os efeitos que fazem nas crianças, e até o texto citou uma questão de uma mãe lá no Texas que
Alexandre até falou também, né, que só depois na fase de adolescente, né, que na oitava série que permitiria a, o acesso a celular, redes sociais. Então, a sociedade, no caso da matéria que eu via, irmãos, foi dos Estados Unidos, né, que estão tramitando uma lei para que as crianças só comecem a usar o celular a partir dos 10 anos. Então, é algo muito grave. Eu creio que nenhum pai, nenhuma mãe vai abrir a porta de casa e dizer assim, e, e coloque a criança para sair sozinha. É o mesmo efeito de você dar um celular para uma criança. Se não tiver essa dedicação, porque também tem a responsabilidade que muitos pais querem ter uma liberdade e esquece dos filhos. Querem dar o celular porque não querem também se dedicar a brincar com os filhos. Né? Como eu posso dizer, antigamente, a criança se sujar, né? Na areia, no barro, no campo de futebol, por causa do tempo, de muito trabalho e, e família, cuidado, dedicação é a palavra, se dedicar, né? Então, é um campo minado, porque as redes sociais, como já foi dito aí, é igual, ele citou o exemplo da televisão, entrando nos lares, então, só que também pode estar por trás pedófilos, pessoas muito mal intencionadas. Então, cuidar, mas sempre em dependência do Senhor. O irmão citou né, do texto bíblico, sempre em dependência do Senhor. E outras coisas, irmão, que não é novidade. A gente já ouviu falar no Alcoólicos Anônimos. Já tem clínicas tratando adolescentes já sobre essa questão de vício. Então, é uma demanda que, infelizmente, vai aumentar por causa dessa questão de, de uma liberalidade excessiva por parte dos pais. Com certeza, né, Jefferson? Isso mesmo. Né? E tudo começa, né, pelos pais, né? Porque se os filhos eles estão, né, viciados em telas, em redes sociais, porque os pais, de certa forma, permitiu, né, a educação, né, dentro de casa ali, o regime imposto pelos pais, né, permite, né, como a gente está falando, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, né, nessa questão de estar entretendo os nossos filhos com coisas saudáveis, né, com coisas que vá agregar para a vida dela, né? Se é criança, tem que levar para passear, para brincar, né? Para correr, o campo, como o irmão falou aí,
dá para ela coisas de criança, né? Para ela coisas de criança, quando ela tiver, né, com a idade, né, já estabelecida, já podendo discernir alguma coisa, como o texto mesmo trouxe, a gente está vivendo num mundo hoje em que as crianças estão nascendo em cima da tecnologia, os colégios estão trabalhando com tecnologia, então tudo é tecnologia, tudo é internet, tudo é nas redes sociais, então não tem como a gente privar, né? Não tem como que a criança não permitir que a criança tenha esse contato com a rede social, mas a gente tem que educar nossas crianças a usar essas redes sociais de maneira saudável, né? Usar essa tecnologia de maneira saudável, né? E tudo passa pelo nosso aprendizado, a nossa educação primeiro, para depois a gente educar os nossos filhos. Então, é a gente que vem controlando, a gente que vem dando limite, né? Vem dando freio naquilo que está saindo do controle. Não, eu assisti um vídeo, o irmão falou aí né, de uma lei, né, que está tramitando lá nos Estados Unidos para restringir. Eu li um vídeo, eu assisti um vídeo em que uma família, né, parava para almoçar, né, e todos estavam na mesa sentados para almoçar, com celulares na mão, né, mexendo no celular, todos, né. A mãe colocava a mesa, eles sentavam e todos estavam mexendo nos celulares, todos, e ela ficava olhando assim. Aí, num belo dia, ela, antes de colocar a mesa, né, chamou todos sentou, ela foi recolher o celular de todos, recolheu o celular da mão de todos, e colocou dentro de uma caixinha de vidro, né, e trancou, né, para poder, pelo menos na hora do almoço ali, ninguém mexer no celular, almoçar. Aí ela colocou lá dentro da caixinha. As pessoas estavam tão viciadas, né? As pessoas daquela família estavam tão viciadas, né? Que uma das filhas dela levantou, não aguentou ficar aquele período do almoço sem o celular. Levantou, foi lá, quebrou a caixinha de vidro e pegou o celular. Subiu. Você vê, né? O quão prejudicial tá o ser humano, o vício à rede social. Ela não aguentou nem esperar, nem ficar o período do almoço ali, sem mexer no celular, sem estar navegando nas redes sociais. É muito triste mesmo. E o mundo a gente sabe que está desse jeito, está seguindo o seu curso, mas o que a gente está trazendo aqui, né, é a palavra de Deus, né, para nós que somos cristãos, em controlar essas coisas, né? Em dar limites para que a gente não deixe, né, a nossa família, nós e a nossa família, seguir o curso do mundo, né? O curso do mundo. Então, nós como cristãos, né, como famílias cristãs, temos que saber que o mundo ele está seguindo um curso e nós outro. Nós estamos em outro caminho, né? Nós temos outros princípios, né? Nós temos outros mandamentos, outra doutrina a se seguir. Então, a do mundo. Vamos, mundo. Se vocês não tiverem mais alguma coisa a acrescentar, vamos aqui, senão a gente prossegue aqui com a leitura. Lembro que na infância, quando eu chorava, eu creio que muitos vão lembrar disso aqui, dessa frase: dá o bico ao menino, coloca o bico na criança, ou dá o chocalho, né? Aí hoje dá o celular, dá o tablet para a criança parar de chorar. Para você ver como o mundo vem moldando não só a sociedade, mas a família em si, né? Como o irmão já até citou também logo acima no texto, né, que
não fazemos parte do mundo. E vou estar lendo, aproveitar, viu, Alexandre? Vou estar lendo até que o irmão Tiago Queiroz colocou. Irmãos, venho de uma infância viciosa, posso dizer que a proibição faz muito mal. O bom é uma conversa amigável que alertem os perigos aos nossos filhos. Usar com moderação e orientação. Verdade, irmão, mas que a palavra sempre nos diz que devemos estar tomando como base a palavra, mas em relação a tudo que for relacionado a filhos, que que devemos ensinar. Tem a passagem que fala, né? Devemos cuidar a demonstração do Senhor. Se algum irmão puder lembrar aí, eu agradeço. E até o texto já foi bem enfático em dizer que tudo com equidade, com equilíbrio. Se algum irmão puder lembrar desse versículo, até, se eu não me engano, foi até lido semana. Efésios 6, capítulo, verso 4. Pronto. Obrigado, Renato. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, essa passagem, principalmente esse finalzinho aqui, pode não nos dar a direção de como devemos estar criando nossos filhos, sempre também, como o irmão Tiago também colocou aqui, né, com moderação e orientação, e lembrando que sempre os irmãos têm, nos livros que nós estamos lendo sobre família, casamento, tudo é no Senhor, irmãos. Tudo é no Senhor, independência do Senhor. O equilíbrio, né, Jefferson, que o irmão falou aí, né? O irmão Tiago falou, né? Ele veio de uma família viciante, né? Como foi que ele colocou? Né, de uma infância viciosa, né? Onde tudo era proibido, né? Tudo era proibido. Então, e vós, pais, não provoqueis a ira. A gente sabe que se a gente proíbe tudo, né? Tudo, até aquilo que a gente que tem que moderar, né? Tem que ensinar a usar como as redes sociais, né? Um exemplo, se proíbe, não pode proibir, você vai estar provocando a ira, né? Aos vossos filhos, é o que a palavra está dizendo, não provoqueis a ira aos vossos filhos, né? Criai na doutrina e demonstração. Então, o equilíbrio, né? A temperança, né? De a gente trazer, né? Os perigos, ensinar, né, os riscos e os perigos para que a criança entenda por que ela não pode, né, ir a certos lugares, a navegar em certos, né, sites, né, não clicar em certos links, ela tem que saber, né, por quê, né, a gente tem que explicar por quê, né, trazendo o Senhor sempre a presença da criança, né, o Senhor, né. Dar continuidade aqui à leitura, então. Divulgação. Um dos maiores presentes que os pais podem dar aos filhos é ensiná-los a estender
a mão para as outras pessoas, fazer coisas pelos necessitados e envolver-se na divulgação da obra do Evangelho. Há muito a ser feito neste pobre mundo e há muitos dentro da esfera de nosso conhecimento que gostariam de receber uma ajuda. Isso se aplica tanto aos crentes quanto aos incrédulos. Um velho irmão, há muito tempo com o Senhor, costumava nos dizer que era o cristão que estava ocupado na obra do Senhor, que dificilmente seria atraído pelas coisas do mundo. Se estivermos conscientes de nossa responsabilidade em assumir os interesses de Cristo neste mundo, ficaremos felizes em usar. Para de compartilhar, acho que Dal caiu aí, não? Acho que a internet de Dal, irmão, deve ter dado uma queda aí. Se o irmão Jefferson puder estar apresentando aí, irmão. Parece que os irmãos caíram no Alexandre. Já voltei aqui, eu Não vou consegue me ouvir? colocar de novo o texto. Ah, ok, voltou aqui. Então, dando continuidade aqui, divulgação, vou voltar a ler aqui essa estrofe aqui para poder não perder o raciocínio. Um dos maiores presentes que os pais podem dar aos filhos é ensiná-los a estender a mão para as outras pessoas, fazer coisas pelos necessitados e envolver-se na divulgação da obra do Evangelho. Há muito. Eita, caiu de novo. Se quiser, eu compartilho aqui, irmão. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Dal, mas parou de apresentar. Sim. Ah, eu pensei que estava alguém apresentando aí. Peraí. Caiu, Renan, mas Dal já vai. Peraí, deixa eu só pegar aqui o site aqui. Dal, se quiser, ele está aqui já na bala de agulha, viu? A bala já está na agulha. Você quer apresentar? Porque aqui é rapidinho, mas se você quiser aí, pode apresentar. Chegou aí, Alexandre? Tá vendo? Chegou, Jefferson. Como eu já iniciei nessa leitura, eu dei uma olhada aqui no horário, já são 9h36. Vou terminar essa leitura. Olha aí para mim se é grande. Jefferson. Aí, dá para terminar e a gente encerra aqui com a permissão do Senhor. Vou reler.
Divulgação. Um dos maiores presentes que os pais podem dar aos filhos é ensiná-los a estender a mão para as outras pessoas, fazer coisas pelos necessitados e envolver-se na divulgação da obra do Evangelho. Há muito a ser feito neste pobre mundo e há muitos dentro da esfera de nosso conhecimento que gostariam de receber uma ajuda. Isso se aplica tanto aos crentes quanto aos incrédulos. Um velho irmão, há muito tempo com o Senhor, costumava nos dizer que era o cristão que estava ocupado na obra do Senhor, que dificilmente seria atraído pelas coisas do mundo, se estivermos conscientes de nossa responsabilidade em assumir os interesses de Cristo neste mundo. Ficaremos felizes em usar qualquer tecnologia disponível para promover esse fim, mas não a usaremos para gratificar a carne e desperdiçar nosso tempo. Mais uma vez, não estamos tentando resolver todos os problemas que os pais cristãos enfrentam com as mídias sociais. A oração pessoal e a busca da mente do Senhor são as únicas maneiras de lidar com isso, pois as situações individuais variam muito. O Senhor dará sabedoria para cada um de nós em nossas circunstâncias particulares, se lhe pedirmos. Acho que no final, né, o irmão deixa bem claro aí que o artigo não é uma receita, né, para criar os filhos, para nós cristãos criar os filhos, mas para que nós possamos buscar na palavra do Senhor, né, com oração e apresentando diante do Senhor, buscando dele sabedoria, né, para que a gente possa resolver as questões circunstanciais, né, nas nossas famílias, em especial nesse quesito, né, da exposição de nossos filhos, nossas e de nossos filhos às redes sociais, né? Muito importante isso que o irmão botou no final aí, que o principal que nós podemos fazer, né, que nós possamos estar fazendo é ir no diante do Senhor, apresentar, né, ao Senhor, né, estar em dependência do Senhor para que Ele nos guie, nos oriente, né, segundo a Tua palavra, a nós educarmos os nossos filhos, né, criá-los na administração e na doutrina, né, do Senhor. Ok, Dal?
Certo? Vou tirar a gravação aqui. Se quiser orar, pode ficar à vontade.